3, 2, 1. Muito bem, muito boa noite, senhores. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma aulinha de organização de empresas. Boa noite, né? Lembrando sempre, nas quartas e nas sextas-feiras, as nossas aulas iniciam às 7 horas e vão até às 20 horas, tá? Por conta de que eu tenho outra turma depois. Na segunda-feira, sim. Na segunda-feira é livre. Aí, se a gente quiser tocar à meia-noite, não tem problema. Tá, gente? Bom. Consultar um CNPJ? Vamos descobrir. Vamos descobrir o porquê, Tainá. Boa noite, Fabiano. Deixa eu só colocar a tela aqui para vocês. Vamos lá. Tainá, por que não deu? O que acusou para ti? Tu colocou ponto? Tu digitou o ponto ou não? Normal, né? Sem um ponto. Estranho. Se tu quiser, se tu quiser passar para nós o CNPJ, aí no finalzinho da aula a gente acessa ali e tenta consultar junto. Porque só não vai conseguir. Tá, só não vai conseguir enxergar se porventura o site da Receita Federal estiver fora do ar. Pode acontecer, viu? É bem comum, na verdade, acontecer. De vez em quando, dependendo dos horários que a gente acessa, assim, que tem muito trânsito, cai o sinal. O sinal não cai o site, né? Sobrecarrega o site. E aí ele fica péssimo, ele fica horrível. Pode ser que tenha acontecido isso, né? Não sei. Vamos ver depois. Bueno, minha gente linda, maravilhosa. Em pleno dia 17 de junho, com esse calorzinho, né? Calorzinho de junho. Muito bom. Bom para tomar um negocinho mais forte. Tô no mate aqui ainda por enquanto. Gente, hoje a gente vai dar sequência então, né? Na nossa aula que nós paramos na segunda-feira, né? Tivemos 2 horinhas de aula na segunda-feira, bem produtiva, a gente conseguiu ver bastante coisa, né? Conseguiu evoluir aí, caminhar bastante. Então agora a gente conseguiu ter um tempinho aí para não precisar correr tanto. Então as aulas de hoje, de sexta-feira, vão ser mais light, elas não vão ser tão pesadas. Principalmente pelo fato de que agora a gente está entrando nessa questão da constituição da empresa, né? Essa unidade 3, que é tão importante, que mostra os passos de como a gente faz para abrir realmente uma empresa, e a nossa unidade número 4, que vai falar sobre os tipos de empresa. E aí, esse sim, a gente precisa estar bem calmo, bem tranquilo, para poder absorver todas as informações. Porque aí vai ser uma tunda de laço de informação, né? A gente vai ver o que é o MEI, como que funciona o MEI, o que é a sociedade limitada, o que é a sociedade unipessoal, o que é empresário individual, e aí vai ser bem legal, né? Bueno, e aí na aula passada, a gente estava vendo que antes mesmo, né, antes de qualquer coisa, quando nós vamos tratar a abertura de um negócio, a abertura de uma empresa, é preciso, né, responder algumas questões para que a gente possa evoluir. Sem essas questões, fica muito difícil a gente ter um panorama, né, saber qual é a atividade, qual é o tipo de empresa, se vai ter sócio, se não vai ter sócio, quem são esses sócios, né? Qual é a forma de tributação, qual é a melhor forma de tributação, qual é o endereço, qual é a razão social, né? E são essas questões que a gente começou a falar na nossa segunda-feira. E aí hoje a gente vai dar continuidade fazendo um breve resumo. Primeiro de tudo, né? Quais são os requisitos necessários para a pessoa ser sócia? O que é que pode e o que é que não pode? Aí a gente viu, né, que para ser sócios, para ser qualificado como sócio de empresas, primeiro nós precisamos ter capacidade civil. E a capacidade civil é aquela que a gente tem a capacidade de responder pelos nossos atos, né? A gente tem a capacidade civil a partir do momento em que a gente tem capacidade de responder pelos nossos próprios atos.
Exemplos de pessoas que não conseguem desempenhar a sua capacidade civil. São pessoas que existem algum tipo de necessidade especial, né? Pessoas que sofrem de algum tipo de transtorno mental e, consequentemente, são incapazes perante, né, os olhos do direito civil de exercer a sua capacidade civil. Alguém precisa representar essas pessoas, né? Então, os requisitos para ser sócios é ter capacidade civil, ser maior de 18 anos ou emancipado, e aí eu trouxe como exemplo para vocês a segunda, né? É possível, professor, emancipar alguém para ser sócio? Sim, é possível, né? Lá na supervisão nós temos um sócio de um cliente que tem apenas 9 anos. Então, obviamente que quem representa essa pessoa, né, quem representa essa criança, é o pai e a mãe, né? Mas ele assume o papel de ser maior, ele se torna emancipado, né? Então, é como se ele fosse uma pessoa com as capacidades civis, porém ainda continua tendo a representatividade do pai e da mãe. Então, quem assina por ele é o pai e a mãe no contrato social, né? Isso acontece muito quando os pais querem incluir os filhos no quadro societário para já a partir daquele momento, né, eles iniciarem uma contribuição, né, ter uma previdência privada, ter um pé de meia, né, ou também algumas pessoas optam por, não tenho quem colocar de sócio, quem é que eu vou colocar? Né? Aí emancipa o filho para colocar este filho como... Oi? Também é a possibilidade que tem, né? E aí a gente viu também, posso ser sócio de mais uma empresa? E aqui talvez a gente tenha que, né, reforçar um pouquinho, porque eu acho que ficou um pouco confuso na segunda-feira. Então vamos lá. Posso ser sócio de mais de uma empresa? Pode, porém depende, né? O que depende, gente? Se essas empresas que eu vou participar do quadro societário, se todas elas forem do Simples Nacional, optantes pelo Simples Nacional, eu preciso tomar cuidado. Por quê? Porque a partir do momento em que uma dessas empresas deixar de ser optante pelo Simples, ser lucro presumido ou lucro real, automaticamente, se a minha participação nesta empresa for maior de 10%, ou se eu for o administrador dessa empresa, vai somar o faturamento de todas as empresas que eu participo. Ou seja, vai somar as outras que eu já tinha como Simples Nacional e esta outra que não é Simples Nacional, né? E aí, consequentemente, junta tudo, é farinha do mesmo saco, soma o faturamento, paga imposto em cima do faturamento bruto e aí, consequentemente, essas duas que não eram do Simples Nacional caem do Simples Nacional, né? Então, por isso que precisa tomar cuidado, tá? É uma regrinha do Simples Nacional. E aí eu até eu tirei esses dias aí para dar uma reforçada. Que ficou, o pessoal acabou ficando na dúvida, né? Se podia esses 10% ser a participação somada, né? Vamos supor, de 3 empresas, ser no máximo 10%? Não, gente. Ele pode ter no máximo 10% em qualquer uma dessas empresas. Ele pode ter 10% na empresa A, 10% na empresa B e 10% na empresa C, tá? Ele pode ter no máximo 10% de participação em cada uma dessas empresas. Mas isso só é válido para a regrinha da empresa que for enquadrada no Simples Nacional e se porventura ele for participar de uma outra empresa, aí sim tem que tomar o cuidado. É do Simples Nacional? É do Simples, então ok. Não é do Simples? Aí tem que tomar o cuidado, porque senão se ele tiver mais de 10%, ou se ele for sócio administrador, senta na graxa, soma tudo, né? Tudo farinha do mesmo saco, e aí o imposto é maior, tá? Pode falar. Decada, gente. Talvez nós tenhamos feito confusão justamente pelo exemplo que eu coloquei aqui, tá? Porque se a gente for somar, né, dá 10% exatamente. Aqui embaixo também não pode ser superior a 10% entre todas as empresas, mas é de cada empresa, tá? Eu vou arrumar isso daqui depois. Eu fui consultar, inclusive, com
o gordinho, com o Bordim, né? Que é o cara do tributário, dessas questões de regime tributário. E realmente é 10% no máximo de cada uma das empresas, não é somado, tá? Então, tirando todas as dúvidas, não é somado, não é 8% em uma empresa, 1% em uma e 1% em outra. Não, é 10% numa, 10% na outra e 10% na terceira. Eu não posso ter 11% em uma dessas. Se eu tiver 11% em uma dessas, aí soma tudo e aí ferra com o faturamento, né? Porque o meu nome vai estar nas três. Vamos partir desse princípio. O meu nome vai estar nas três. Então, cruza, faz o cruzamento de dados, soma o faturamento se uma dessas empresas eu tenho participação de mais de 10%, ou se eu for o administrador. E aí, a história vocês já sabem qual que é. Tranquilo? Beleza. Uma empresa pode ter uma outra empresa como sócia? O que vocês acham? Pode, né? Eu e o Ítalo, a gente vai abrir uma empresa e daqui a pouco a Bruna tem uma outra empresa, né? A gente vai abrir uma distribuidora de bebida e a Bruna lá já tem uma outra distribuidora e a gente convida a empresa da Bruna para ser nossa sócia. Lá no nosso contrato social da empresa minha e do Ítalo, eu e ele vamos estar qualificados como sócios, né? Pessoas físicas. E a empresa da Bruna vai ser qualificada como uma pessoa jurídica, né? Então, essa empresa, esse quadro societário vai ser composto por duas pessoas físicas e uma pessoa jurídica. Então, sim, é possível que empresas participem de quadros societários de outras. Isso é muito comum quando a gente vai ver a questão de holding. Vocês já ouviram falar? A própria supervisão, ela tem, né? Nós somos um grupo de duas empresas e uma dessas empresas inclui a outra como sócia no quadro societário. Então, é comum que isso aconteça, tá? Quem não pode ser sócio? De hipótese nenhum, tá? Incapazes, que são aquelas pessoas que não conseguem responder pelos seus próprios atos, né? E aí sempre tem alguém representando essas pessoas. E pasmem, casados sob o regime de comunhão universal de bens, né? Regime de comunhão total de bens. O que é isso? O que isso significa, né? Vamos supor, né, que o Fabiano e a cheirosa dele propõem abrir uma empresa. E aí, amorzinho, vamos abrir uma empresa? Vamos, né? Não tem problema, vamos abrir uma empresa. E aí, eles são casados com o regime de comunhão total. Vocês sabem o que significa o regime de comunhão total, né? Tudo que é teu é meu, tudo que é meu é teu, e agora, a partir daqui, acabou, meu filho, não tem choro, né? E aí, o que Aí ferrou, aí sentou na graxa, é game over ali, ó. O que acontece, gente? Pro direito civil, parte-se do princípio que, a partir do momento em que tu contrai matrimônio, principalmente com regime de comunhão total, né, universal, não existe prerrogativa dizendo que quando esse casal for participar de um quadro societário, os dois precisam estar presentes no contrato social. Por quê? Porque estando o Fabiano no contrato social, a empresa já é da cheirosa dele. O Fabiano já está ferrado, né? Ela não precisa aparecer no contrato social também para dizer que a empresa também é dela. Da mesma forma que se ela participar do contrato social, a empresa também já é do Fabiano. Porque parte-se do princípio que eles são casados com regime de comunhão total, todos os bens adquiridos são do casal, né? Então é comunhão total. Então não existe. Acontece. Acontece. Tchau e benção, né? Então, gente, pode parecer besteira, né? Mas é uma perguntinha que tem que ser feita quando a pessoa vem e propõe a abertura da empresa. Aí a gente chega lá na supervisão, né? Tá a pessoa lá sentadita, né? E a gente
com os documentos, conversando, né? E entendendo um pouco do negócio. E daí lá pelas tantas a gente chega e pergunta, tá, mas e aí, hein? Tu é casado? Tu é casado? E aí? Aí fica até estranho, né? Não, gente, é uma pergunta que tem que ser feita, né? Porque daqui a pouco, se esse casal que vai abrir uma empresa, se eles forem casados com o regime de comunhão total, vai dar problema, né? Então eles não podem participar do mesmo quadro societário. Eles não podem participar da mesma empresa. Ah, professor, pode participar de empresas diferentes? Claro, aí tudo bem, né? O Fabiano pode ter a empresa dele e a mulher do Fabiano ter a empresa dela, né? Ambas as empresas são dos dois, porque os dois já são casados com regime total, né? Não tem a necessidade de os dois estarem no mesmo contrato social. Porque parte-se do princípio do direito civil dizer que os sócios possuem participações, né? Respondem limitadamente à sua participação no capital social. O que é isso? O Fabiano vai entrar com 50% da empresa e a mulher dele vai entrar com 50% da empresa, né? Então, metade é do Fabiano e metade é da mulher do Fabiano, né? Como eles são casados em regime de comunhão total, não tem essa necessidade, né? Porque já é dos dois. Então não tem o porquê, né? Diferentemente se forem empresas diferentes. Aí sim, né? Aí vamos supor, o Fabiano entrou de sócio em uma empresa, né? E aí ele tem a participação de 50% nesta empresa. Logo, esta participação de 50% não é só do Fabiano, né? É do Fabiano e da cônjuge dele. E aí o Fabiano tá ferrado, né? Então é só pra... É uma questão bem simplesinha, que parece bobagem, mas que precisa tomar cuidado, né? Tranquilo? Show de bola. Bueno, a gente viu então o primeiro passo, né? O primeiro passo é tentar entender um pouco desse cenário, dessas informações, para que aí sim a gente possa ter uma radiografia de o que é que nós vamos abrir, qual é o tipo de empresa, o que é que essa criatura vai vender, né? Beleza. Agora o segundo passo. Vocês já ouviram falar em certificado digital? Ai, Tainá, desculpa, eu não vi a tua... Porque aqui não sobe. Aqui ele trava e aí eu tenho que estar rolando. Desculpa que eu não vi o que tu falou aqui. Que tudo que adquire depois do casamento tem que dividir. Aí entra o de sócio e não tem quem dividir também. Peraí, vamos lá de novo. Na outra situação. Que tudo que adquire depois do casamento tem que dividir. Aí se entra de sócio, não tem que dividir também? Sim, aí tu tá falando do regime de comunhão parcial, é isso? Tá, é o regime de comunhão parcial. Então, o novo Código Civil mudou um pouquinho essa regra a partir... Se a empresa for... Ó, o direito civil... Tá, tá. Aham, aham. Divide. Divide, porque olha só, o direito civil passou pela reformulação em 2012 e ele diz o seguinte: o regime de comunhão parcial significa o quê? A partir do momento em que a gente coloca essa latinha no nosso dedo, se for o regime de comunhão parcial, tá? Regime de comunhão parcial. A partir do momento que a gente bota essa rodelinha no nosso dedo, ó, meu amigo, tá? Então, tudo que for adquirido a partir deste momento, a partir do momento do casamento, tudo que for adquirido, comprado, conquistado, é dividível, né? É dos dois, a partir do momento do casamento. O regime de comunhão total universal significa o quê? Tudo que é meu, mesmo antes do meu casamento, antes de nós nos casarmos, tudo que é meu é teu e tudo que é teu é meu, né? E aí é um oba-oba. A maioria dos casais optam por fazer o regime de comunhão parcial, né? Justamente por isso. Inclui herança, inclui tudo, inclui tudo.
né? O regime de comunhão total, tá, gente? Universal. E o regime de comunhão parcial significa que a responsabilidade nossa como casal, de o que é meu também vai ser teu, começa a partir do momento do nosso casamento, a partir do momento em que a gente adquire matrimônio, tá? Aí sim, Tainá, a empresa abriu depois do nosso casamento, é dos dois. É dos dois. Ah, a empresa abriu antes. Abriu um mês antes de nós nos casarmos. É de quem abriu. É de quem abriu. Ah, depois ela entrou de sócio? Aí é diferente. Aí tem que até analisar, porque como eles são casados com o regime de comunhão parcial, teoricamente eles podem participar do mesmo quadro societário, tá, gente? Só não pode participar casal com o regime de comunhão universal, tá? Regime de comunhão parcial pode concluir sociedade, pode formar sociedade. Só que daí eu não sei como é que ficaria, porque como ela vai entrar como sócia posterior ao casamento, sendo que a empresa já era formada, então ela está adquirindo uma porcentagem daquela empresa, porém aquela empresa já é dos dois, né? A partir do momento em que ela entra como sócio. Mas antes do casamento ela era só de uma pessoa, só do marido, né? Então é um caso de analisar ali, eu não sei mesmo como é que fica a questão da divisão, tá? Mas é um caso a ser, um caso bem legal aí de pesquisar. Pode, regime parcial. Pode. O que não pode é o regime universal. Ah, esse não pode. Beleza. É, faz uma união estável, que na verdade também dá na mesma hoje em dia, né? Ó, bueno, voltando aqui, gente. Certificado digital, vocês já ouviram falar, né? O que que acontece? Até pouco tempo atrás, quando a gente queria abrir uma empresa, tá? Era um tendel, né? Era assim, ó, era terrível. Porque daí precisava juntar documento, assinar documento, e aí daqui a pouco aquela empresa tinha 10 sócios, né? E aí os 10 tinham que assinar contrato social, dar o visto no contrato, a gente tinha que levar no cartório, tinha que autenticar a assinatura, tinha que juntar os documentos, mandar para a junta comercial. E aí, o que que acontece? Com o passar do tempo e com as evoluções, enfim, tudo aquilo que a gente vê em outro componente, o processo burocrático da abertura da empresa foi simplificado, né, em alguns pontos, e um deles foi a aceitação da assinatura digital em processos de abertura, né? Então, o que que significa? Hoje, através do certificado digital, que nada mais é do que a assinatura eletrônica, né? Eu, por exemplo, pessoa física, eu posso fazer a minha assinatura eletrônica. Eu vou numa certificadora, levo meu RG, meu comprovante de residência, faço a minha assinatura, assino lá o tarequinho, o leitor, né? E aí eu escolho qual que é o modelo, se eu quero ter um cartão, que é como se fosse um cartão de crédito, ou se eu quero que o meu certificado digital seja um arquivo no computador instalado, né? Ou ainda pode ser um token, que é um pendrive, né? E é a minha assinatura. Ah, alguém precisou da minha assinatura num documento lá não sei aonde, né? Tem como, mostrou? Que legal que ele mostrou então, né? Então tem como através do certificado digital nós assinarmos esses processos e esses documentos eletronicamente, né? Então, hoje, o certificado digital para a junta comercial é uma obrigação. É impossível entrar com processo de abertura sem que haja o certificado digital, né? E aí as pessoas, mas por que que precisa? Precisa porque é obrigação. A junta comercial não aceita mais papel impresso. Agora todos os processos, e a gente vai ver, todos os processos são digitais. E como são digitais, os sócios precisam assinar esses documentos. E como que vai ser a assinatura? Através da assinatura eletrônica com o certificado digital, né? Então, olha aí que legal, né? Tarará, tarará. Tranquilo, gente? Show.
seguro, cara, né? Mas assim como todo e qualquer outro elemento tecnológico, né? Obviamente que a gente precisa tomar um cuidado. Eu não vou entregar o meu certificado digital, por exemplo, para quem eu não conheço, né? Principalmente porque a maioria das pessoas acabam colocando a senha do certificado digital colada atrás, né? Quando é cartão. Então eu não vou entregar o meu cartão do certificado digital para quem eu não conheço. E eu não vou passar o arquivo do meu certificado digital, né, que está no computador, para quem eu não conheço. Porque com o certificado digital a gente pode fazer o que quiser, né? Porque a gente tem simplesmente a assinatura da pessoa. E aí eu dou um exemplo para vocês. Nós temos um cliente na supervisão que foi vítima de fraude, né? Por conta de que, de alguma forma, o certificado digital do responsável pelo CNPJ, né, que é uma rede de postos, o certificado digital do responsável da empresa foi parar nas mãos de quem não devia. E aí o que, que acontece? Uma empresa lá em Santa Catarina comprou bolamas de combustível no nome deste responsável, desta empresa, né? E tchau e benção. Nunca mais, né? Então, olhem só o perigo. Uma assinatura pode ser, assim, ó, um estrago gigante. Então, obviamente que é um documento seguro, desde que a gente tenha um cuidado muito grande em armazenar ele devidamente, em entregar apenas para quem a gente confia, né? E não deixar ele por aí de pagode, porque senão daqui a pouco vai dar problema. Aí a gente chega, ó, vamos desenhar, tá? Primeiro passo para abertura da empresa. Do que a gente está falando? Constituição de empresa, tá? Aí para o pessoal aí que não sabe nem o que a gente está falando, que eu tenho certeza que não tem ninguém assim, tá? Tá? Não, Deus o livre. Deus o livre. A gente já teve alguns exemplos e não dá muito certo, né? Boa noite, Murilo. Bueno, ó, a gente está falando de constituição da empresa. Aí a gente viu o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? O levantamento de todas aquelas informações, né? Sócio, razão social, tipo da empresa, capital social, tudo aquilo ali. Segundo passo, certificado digital. Sem certificado digital, não tem como constituir a empresa na junta comercial, tá? E agora a gente entra no nosso terceiro passo, que aí realmente é botar a mão na massa, né? Remangar as manguinhas e iniciar o nosso processo de abertura, que é a viabilidade. A gente vai falar sobre a viabilidade e o que é isso, né? Só que antes da gente falar sobre viabilidade, é preciso entender um fluxo que acontece neste processo de abertura de empresa, tá? Sempre quando a gente vai abrir um negócio, nós estamos falando automaticamente com três entes federativos, tá? Um ente municipal, um estadual e um federal, sempre, tá? Quem é que representa o ente municipal para a abertura dessa empresa? A prefeitura de origem, né? Dentro dos limites do município, do local onde tu quer abrir a tua empresa. Ah, a gente está fazendo uma abertura em São Cepé. Onde que é os limites? São Cepé, então, obviamente que a prefeitura de São Cepé é a responsável, né, por esta parte do ente municipal, né, do ente regulamentatório municipal, certo? Ah, é em Santa Maria. Obviamente que é a Prefeitura Municipal de Santa Maria. É em Santiago, Prefeitura Municipal de Santiago. É em Ivorá, Prefeitura Municipal de Ivorá. E agora eu acho que eu dei uma mancada feia, porque eu não sei se Ivorá tem prefeitura. Me ajudem aí. Tem, né? É cidade, né? Ah, tá. Não, eu fiquei na dúvida, cara. Fiquei na dúvida se era cidade ou distrito. Cidade, né? Beleza. Show! Sabemos então que a prefeitura, né, do lugar onde a gente vai abrir, vai ser o ente municipal responsável por regularizar essa empresa. Ponto. Aí a gente vai para outra esfera, que é a esfera estadual.
tá? E aqui dentro dessa esfera estadual, a gente tem que tomar cuidado. Na sequência, a gente vai falar sobre o Cefaz, que o Guilherme já deve ter dado uma surra em vocês, né? Sobre a fazenda estadual, sobre inscrição estadual, né? Sobre impostos da Receita Estadual, enfim, mas isso é um segundo momento. Tratando-se de abertura de empresas, o ente federativo que vai fazer essa regulamentação a nível estado vai ser a Junta Comercial do Rio Grande do Sul. Junta Comercial do Rio Grande do Sul, tá? Assim como todos os demais entes federativos do Brasil terão a sua junta comercial específica, tá? Então existe lá a Junta Comercial da Bahia, a Junta Comercial do Rio de Janeiro, a Junta Comercial de São Paulo, a Junta Comercial do Rio Grande do Sul, Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, né? Então, cada ente federativo terá a sua junta comercial. Beleza? E aí a gente vai ver, né, o terceiro ente federado ligado a essa questão de que é realmente a mãe de todas, né? É a que vai coordenar tudo aquilo ali, que vai liberar o nosso CNPJ, que é nada mais, nada menos do que a nossa Receita Federal. Bueno, por que isso, gente? Por que é preciso conhecer esse fluxo, tá? Hoje em dia se fala muito na integração de dados. E o que significa isso? Antigamente, como eu falei para vocês, precisava juntar um mundaréu de documentos, mandar para não sei aonde, assinar não sei aonde, trazer aqui, leva lá, puxa aqui, toma colar, né? Hoje em dia não. Hoje em dia a maioria dos processos são totalmente digitais e funcionam através da integração de dados. Um exemplo disso é a abertura de empresas. Quando a gente vai entrar com um pedido de viabilidade, que nada mais é do que falar para esse pessoalzinho aqui, dizendo: oi, ó, pessoal, e aí, beleza? Seguinte, eu quero abrir uma empresa, né? E aí eu vou falar isso para Prefeitura de Santa Maria, para a Junta Comercial do Rio Grande do Sul e para a Receita Federal. Tudo ao mesmo tempo, né? Eu não vou precisar ir lá na Prefeitura, fazer um negócio na Prefeitura, ir lá na Junta Comercial, depois ir lá na Receita Federal. Então hoje, tudo isso é integrado. Por isso, né, que é preciso conhecer esse fluxo desses três entes regulamentatórios. Bueno, e aí, gente, olha só que legal. O que eles fazem? Eles cruzam os dados, né? Eles recebem esses dados integrados e eles vão cruzar os dados. Eles vão se comunicar, né? E através dessa comunicação que hoje é digital, os processos tendem a ser mais rápidos. Tanto é que, hoje em dia, nós temos alguns tipos de empresa, como o empresário individual, que quando nós vamos abrir o empresário individual, a gente faz o processo burocrático inicial, que é semelhante a esse que a gente vai aprender. E quando a gente manda o processo digital para a junta comercial, automaticamente já libera o CNPJ. Então a gente não precisa mais esperar a liberação e a aprovação de um processo para aí sim ter o nosso CNPJ. Da mesma forma que para sociedades limitadas, por exemplo, que antes demorava de 30 a 45 dias para liberar um CNPJ, hoje sai em torno de 2 a 1 semana no máximo, né? Então, a integração desses dados e essa comunicação integrada e cruzamento de dados fizeram com que os processos demorassem muito menos, fossem simplificados. E isso é muito legal. Isso a gente tem que, olha, realmente enaltecer e mostrar que, por mais, e isso eu estou trabalhando com a outra turma, falando sobre empreendedorismo e a questão de como a burocracia é ruim, né? E eu digo para eles, a burocracia é muito ruim, né? Mas ela é um mal necessário. Porque imaginem só que ruim seria se não existisse burocracia, né? Se os negócios simplesmente quisessem abrir e abrissem a qualquer jeito, né? E aí não tivesse lá uma lei regulamentatória do município falando que precisava de um alvará de localização, um alvará sanitário, um alvará de bombeiros, ia ser um pagode, ia ser um tendel, todo mundo querendo fazer de qualquer modo, né? E aí provavelmente a gente teria muito mais casos semelhantes aos que a gente viveu recentemente, inclusive o caso da Boate Kiss, aqui em Santa Maria. Então a burocracia, por mais que ela é chata, ela é péssima, ela é um mal necessário. O que precisa mudar, e eu concordo perfeitamente,
e eu acho que isso não poderia ser dessa forma, são processos burocráticos, tá? Uma coisa é a burocracia, ela precisa, ela existe por conta de que é preciso. Agora, processos burocráticos, sim, isso é uma porcaria. Processos burocráticos têm que ser simplificados. Processos burocráticos precisam ser inovados. Não tem que demorar 40 dias para ter uma porcaria do CNPJ para o empresário começar a abrir conta em banco, por exemplo. Mas o que é isso? Isso não é estímulo para a economia nunca, jamais. Né? Então, o que precisa mudar são processos burocráticos, isso sim. Isso a gente tem que gritar, fazer testão no Facebook, fazer o tendel e pedir para que seja mudado. Agora, pedir o fim da burocracia, não. Pedir o fim da burocracia é errado. Né? Porque daí pedir o fim da burocracia significa que vai virar uma terra sem lei, que cada um vai poder fazer o que quer e o que o bem entende. E aí eu acho que não é bem por aí. Então, o fato dessa integração de dados, né, existir hoje é um exemplo de processos burocráticos que há anos atrás era feito de forma totalmente amadora, né? A gente perdia documento, demorava muito tempo, a junta comercial sequer recebia a documentação, tinha que entrar com o processo de novo. Hoje em dia não, né? Hoje em dia é tudo integrado e tudo digital. Então, é uma baita de uma mudança que veio para nos ajudar, né? Quem trabalha com essa parte, e também o empresário, porque hoje em dia o empresário vai conseguir iniciar suas atividades mais rápido, né? Claro, aquele empresário que quer realmente estar dentro da legalidade vai conseguir iniciar mais rápido, mas a gente ainda tem aí um tendel para melhorar, né? Principalmente nessa nossa comadre aqui, ó. Essa nossa comadre aqui, meus amigos, dá vontade de pegar uma patrola, entrar lá dentro e fazer um tendel, né? Porque essa aqui tem processos burocráticos ali dentro que, olha, é o fim da picada. Hoje em dia, para vocês terem noção, demora em torno de 5 meses para uma empresa ter um alvará de localização em Santa Maria, né? Entrando no trâmite comum. Porém, a gente também precisa enaltecer processos burocráticos que são simplificados. E existe hoje um programa dentro da Prefeitura Municipal de Santa Maria, que é o Poupa Tempo, que talvez vocês já tenham ouvido falar. Poupa Tempo é um programa, né, que visa a entrega de alvará de localização e alvará sanitário de forma mais simplificada e mais rápida para o empresário, mediante algumas condições, né, algumas condicionantes que a gente chama. Né? Então, hoje em dia, por exemplo, entrando pelo Poupa Tempo, se for baixo e médio risco sanitário a atividade, o empresário consegue ter esse seu alvará condicionado, que a gente chama, em no máximo 30 dias. Né? Só que são exceções, não está funcionando para todo mundo ainda, infelizmente. Né? Mas o que é isso? São processos burocráticos que estão sendo simplificados. E é isso que precisa acontecer. O que não pode acontecer é dizer, não tinha que ter alvará. Não, aí eu acho que é um pouco extremo demais. Então, é importante a gente também pensar dessa forma, né? E digo para vocês, a gente que trabalha com essa parte burocrática e agente público, é péssimo, porque a gente depende deles, né? A gente depende de uma análise de quem está com o processo analisando na prefeitura para ver se libera ou não o alvará. A gente depende da análise do vogal da junta comercial para analisar se libera ou não o CNPJ, né? Se libera ou não o contrato social. A gente depende da Receita Federal, que essa daqui é mais uma empresa, então é mais uma para pagar imposto, vamos liberar. Então, é muito difícil, né? É muito difícil. E geralmente tem decreto em cima de decreto, então a gente está sempre correndo atrás do prejuízo e sempre levando paulada do cliente, né? Porque o cliente não entende desses processos, não entende como que funciona um pedido de alvará, por exemplo. E muitas vezes o cliente acaba dizendo que a culpa é do escritório contábil, né? Só que dentro da prefeitura municipal existem algumas regras, alguns regulamentos e alguns processos burocráticos que são feitos, né, de forma que poderiam ser feitos mais simplificados. Então, é um tendel realmente, tá? Falei igual um metralhador agora, né?
Estão comigo? Ah, tá. Muito bem. Bueno, vamos lá. Quem é a junta comercial, gente? Tá? A junta comercial é um ente estadual que está ligado diretamente ao governo do estado e, por sua vez, também tem seu bracinho lá no polvo, né, na Receita Federal, por conta de que a Receita Federal é a mãe de todos, ao qual todas as juntas comerciais de todos os entes federados estão ligadas à Receita Federal, tá? Mas na junta comercial vai estar registrado desde o bulicho ao shopping, né? Todas as empresas que são abertas no estado do Rio Grande do Sul são registradas na junta comercial, exceto aquelas que são prestadoras de serviço, tá? Mas isso a gente não vai entrar muito no mérito, exceto aquelas que são prestadoras de serviços, que não são muitos, tá? Porque por conta da junta digital tem muitas empresas que antes era dessa forma e agora está migrando para a junta comercial, tá? Mas antes a gente podia escolher se nós éramos prestadores de serviço, se a gente queria ser registrado na junta comercial ou no cartório de pessoas jurídicas, né? Um cartório como o Xisto, que nós temos aqui em Santa Maria, né? A Supervisão, por exemplo, é uma dessas empresas que ainda continua sendo registrada em cartório. Então a gente não tem o registro na junta comercial. E aí o processo é totalmente o oposto, né? E a gente continua com aqueles processos antigos. Bueno, mas partindo do princípio da junta comercial, tá? Que é o que a gente estuda aqui. Todas as empresas que abrem dentro do Rio Grande do Sul, seja comércio, né, indústrias, serviços, elas são registradas dentro da junta comercial, né? Então, a junta comercial do Rio Grande do Sul, a JUSIS, tem lá o seu banco de dados, e aí todas as empresas que foram abertas aqui no estado estão lá vinculadas, e aqui vocês vão lembrar lá da nossa aula passada, repassada, não lembro qual era, que nós estávamos trabalhando o nome empresarial. Lembra? O porquê que o nome empresarial é de uso exclusivo desde que considerado o ente federado, né? Dentro do Rio Grande do Sul, aí eu vou trazer o meu exemplo que eu falei para vocês, do Dias e Dias Comércio de Bebidas LTDA. Se eu registro essa empresa na Junta Comercial do Rio Grande do Sul, logo, outra empresa que queira abrir no estado do Rio Grande do Sul com exatamente o mesmo nome, o que vai acontecer? Não vai conseguir, né? Porque aqui dentro do Rio Grande do Sul já tem uma empresa registrada com esse nome. Ah, professor, mas em Santa Catarina tem uma empresa que é registrada com o mesmo nome. Beleza, não tem problema nenhum. Porque ela foi registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina e não aqui dentro da Junta Comercial do Rio Grande do Sul. Tá? Então isso também tem que ficar muito claro. Certo? Pera aí que três falaram junto agora. Vamos lá, um por vez. Se é uma filial, não tem problema. Até porque, olha só, a minha empresa ela pode abrir uma filial em Santa Catarina, né? E aí eu vou abrir uma filial em Santa Catarina que vai ser registrada na Junta Comercial de Santa Catarina, mas também vai ser registrada na Junta Comercial do Rio Grande do Sul. E lá na Junta Comercial de Santa Catarina, o meu CNPJ vai constar que eu sou filial, né? E eu sou filial de uma matriz do Rio Grande do Sul. Então o nome empresarial continua sendo o mesmo. Eu não vou ter que mudar por conta de que no estado de Santa Catarina já tem uma outra empresa utilizando o meu nome empresarial, tá? Eu sou uma filial, então eu posso, não tem problema nenhum. Desde que a minha matriz seja registrada em outro estado, né? No caso, estado do Rio Grande do Sul. Aí pode. Quem mais? Pode ser o mesmo nome? Sim, ela fica com. Fica. Não, não, não tem problema. Ela vai continuar com o mesmo nome. Até por conta de que assim, ó, William, o nome empresarial não muda, tá? Matriz e filial continua sendo o mesmo nome empresarial. O que muda vai ser ali a inscrição, né? Muda o número da inscrição e muda a designação. Vai falar que é filial e não é matriz, né? Aí daqui a pouco,
Ah, quer mudar o nome fantasia dessa filial? Até pode, mas o nome empresarial não. O nome empresarial permanece o mesmo. Então a regrinha, se a gente for analisar, é a mesma. Se for de outro estado, é a mesma aqui dentro, tá? Eu posso abrir uma filial com o mesmo nome, óbvio, porque a minha filial vai levar o mesmo nome, né? Então, não necessariamente vai ser uma nova empresa, e não é uma nova empresa juridicamente falando, na questão do nome empresarial, tá? Só para não fazer confusão. Ficou claro? O resto do pessoal. Gente, tá tranquilo? Guilherme, Bruna, Andressa, Letícia, Milena, beleza? Murilo também. Qualquer coisa grita. Qualquer coisa grita que. Beleza? Tá. Então, olha só, e aqui eu trouxe justamente por causa de vocês, tá? Que a gente falou bastante sobre isso. Olha só. Na Junta Comercial do Rio Grande do Sul, eu falei que vai ser registrado desde o bolicho ao shopping center. Então, aqui, como exemplo, eu trouxe. Ah, eu não tô chamando aqui pão de bolicho, tá? Antes que. Não, não é isso. Ó, a Quipão, por exemplo, ela é registrada na Junta Comercial do Rio Grande do Sul e é uma empresa aqui de Santa Maria. O shopping em Guatemi é registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Sul e é uma empresa registrada em Porto Alegre, né? Dentro do ente federado Rio Grande do Sul. E esta empresa aqui, essa terceira, Cacau Show, aqui da esquina da Bozano com a Serafim Valandro, onde que ela é registrada? Junta Comercial do Rio Grande do Sul. Também, prefeitura também, né? Todos eles são registrados nas suas devidas prefeituras. Mas a nível junta comercial é no Rio Grande do Sul. Por que isso, professor? Cacau Show é uma empresa brasileira. Cacau Show é uma franquia. Aí a gente volta para aquela aula que a gente falou sobre franquias, lembra? Independentemente que é uma franquia, a personalidade jurídica dela é única, é exclusiva, é dela, né? Automaticamente, quem montou a franquia da Cacau Show ali na esquina são sócios, né? Investidores, pode ser aqui de Santa Maria ou não, enfim, que constituíram uma pessoa jurídica e esta pessoa jurídica vai ter um nome empresarial lá, sei lá eu qual, né? Aqui a gente pode dizer que daqui a pouco pode ser, deixa eu ver aqui, Vasconcelos e Dornelles Comércio de Chocolate, LTDA. Ponto, pode ser esse, né? E essa empresa é registrada na Junta Comercial do Rio Grande do Sul por conta de que ela abriu aqui no estado. O fato dela participar de uma rede de franquias não influencia nada. Não influencia em absolutamente nada, tá? Isso aqui tem que ficar bem claro. Da mesma forma que se tu for pegar uma Cacau Show lá do Rio de Janeiro, por exemplo, essa empresa foi registrada na Junta Comercial do Rio de Janeiro. Embora também faça parte da mesma franquia Cacau Show, essa aqui que a gente tem algumas lojas em Santa Maria. Olha aí, ó. Viu só? Então tem que tomar cuidado, tá? Empresas abertas no Rio Grande do Sul são registradas na Junta Comercial. Independentes, ó, e aqui, ó, William, puxando teu exemplo, tá? Independente de empresas cujas matrizes sejam fora do estado, por exemplo, tem uma multinacional, né? Essa multinacional tá vindo aqui para o Rio Grande do Sul. Então ela tem a matriz lá na Bahia. A matriz dela é lá na Bahia. E ela quer abrir uma filial aqui no Rio Grande do Sul. Não interessa. A empresa, por mais que ela tenha o mesmo nome empresarial, porque vai ser uma filial, tá? Não confundam com o exemplo da Cacau Show. É um outro exemplo aqui, tá? Por mais que a matriz seja registrada lá em cima, lá no Oxente, a filial que ela vai abrir aqui no Rio Grande do Sul precisa ser registrada na Junta Comercial do Rio Grande do Sul. E aí o CNPJ dessa filial vai constar que ela é uma filial e que a matriz dela está vinculada lá em cima, lá na Bahia, né? Aí é a 002, 003, né? Enfim, seja lá qual o número de filial ela for, tá?
Independente, gente, qualquer empresa que for aberta aqui no estado precisa ser registrada na junta comercial, seja matriz, seja filial. Independente. Independente. A única coisa que foge à regra é o MEI, que daí o MEI a gente vai ver que ele não é registrado na junta comercial, abre direto ali no portal do empreendedor, e aí ok. Mas os demais, sociedade limitada, sociedade anônima, empresário individual, cooperativa, né? Seja lá o que for, o escambau, todos registrados na junta. McDonald's, o mesmo jeito, Guilherme. Né? Eu ia pegar, ó, fica de temas para vocês. Peguem, pesquisem qual é o CNPJ, e é documento público, eu já falei, né? Qual é o CNPJ dos McDonald's aqui de Santa Maria, do Praça Nova, do Royal e ali da Fernando Ferrari. Para a gente pegar os três CNPJs, colocar um do ladinho do outro, e aí vai ficar muito claro. A gente vai ver que as três empresas são participantes da mesma rede de franquias. Porém, cada uma delas possui a sua personalidade civil, constituída por sócios, aí tô chutando, tá? Por sócios diferentes. Quando vê é o mesmo sócio, são as mesmas pessoas que resolveram abrir lojas diferentes. E aí pode também, não tem problema. Né? Mas os três CNPJs são empresas distintas, né? Partindo deste princípio, que possuem personalidades civis diferentes uma da outra. Personalidade jurídica, desculpem. Faca na bala e um pingo na solda. Ah, do exemplo que eu dei, e não vai sobrar chocolate nunca, né? Imagina. Não. Isso se eles não transformarem essa loja numa filial do Rudes, né? Que barbaridade. Bueno. Gente, tá tranquilo. É, vamos ganhar dinheiro. Qual que vai ser o número do CNPJ daí? Depois da barra, se for uma filial, 0002. Não, Fabiano, essa é a matriz. Sempre o 1000 invertido é a matriz, né? Então, se vai ser uma filial, vai ser a primeira filial, então é 2000 invertido. Vai ser a segunda filial, 3000 invertido. E aí, sucessivamente. Pessoal, hã? Ah, tá. Pessoal, tranquilo? Show de bola. Ah, professor, qual é o nome do nosso componente? Aí, por Deus, eu grudo essa cuia na cabeça de vocês. Neuza. E as empresas que têm. Hã? Não, ó. Hoje tá bem bonitinho. Nem vem falar do meu mate hoje. Murilo, respondendo a tua pergunta. Acho que foi a Tainá, né, Tainá, que trouxe essa questão também. Eu nunca vi um CNPJ assim, tá? Eu nunca vi um CNPJ assim, porque daí, na verdade, tem que ter um escambau de filial, né? Tem que ter muitas filiais. E provavelmente quando a empresa atinge esse patamar de abrir um horror de filiais, aí daqui a pouco talvez é mais vantagem para ela optar por abrir uma rede de franquias, né? Mas pode ser que aconteça? Pode, mas eu nunca vi. Mas olha só, este 0074 vai significar que esse estabelecimento aqui é a filial de número 73. 73. É o estabelecimento de número 73. Então sempre vai ser um abaixo, tá? Até eu vou dar uma pesquisada, mas eu acho que é muito difícil acontecer isso, gente. O máximo. Pois é, a gente falou da São João, né? E vocês nem para pesquisar, que eu pedi para pesquisar também. Pois é, daqui a pouco tem a São João, né? E o máximo que eu vi até hoje, que é um dos nossos clientes lá da supervisão, é a Imexu, né? A Imexu, que é aquela empresa que comercializa grãos aqui de Santa Maria, São Cepé,
que a gente abriu para ela agora no mês passado a filial número 11, né? Então o CNPJ é o 12 mil invertido, né? Foi o máximo até agora. Fora isso, eu não vi nenhum. A que eu falei agora? Imexu. Hum? Comércio de grãos. Isto. Beleza. Oi. Olha aí, ó. Olha aí, ó, que massa. Comércio de medicamentos Breyer. Breyer. LTDA. Farmácias. Não, tá louco, né? Não tem cabimento. E essa aqui, gente, qual que é a filial deles, ó? A 0067. Que legal, olha só, tu vê, né? A São João. Isso aí, estabelecimento número 66, né? Ah, professor, mas daqui a pouco ela já fechou umas 4, 5 filiais. Não interessa, ela continua sendo, né? O número do CNPJ não vai mudar, vai continuar sendo aquele ali. E o estabelecimento ainda continua tendo aquela numeração, né? Vai ser o estabelecimento 66. E aí, a gente vai ver que tem um contrato social apenas, né? Não existe um contrato para cada filial. Não, é um contrato social apenas para a matriz e para todas as filiais. Onde este documento, eu vou trazer exemplos para vocês, inclusive eu trago o exemplo da Imexu, que é essa empresa que possui mais de uma filial. Uh, tem a qualificação da matriz, né? Tem os dados ali da matriz, e logo após ele qualifica todas as filiais. Ele fala, né, em ordem alfabética ali, A, B, C, D, E, F, G e assim por diante, onde que está localizado o endereço de cada uma das filiais. Então, quando a gente chegar na parte de documentos, contrato social, aí você vai ficar mais claro. Que legal o exemplo, legal. Quem é que tinha dito? É um grupo, William. O grupo tá lá com a gente. É Imexu, Cansul e Fertilizantes Multifértil. Esse ó, é um tendel, é um mundaréu da empresa. E olha só, cada um com seu CNPJ e suas determinadas filiais. Então tem lá a matriz Cansul, a matriz Imex e a matriz Multi. E aí cada uma delas tem, né, uma penquinha de filiais. E aí é um tendel. Cada uma delas é uma empresa diferente. Cada uma delas precisa de alvará de localização, sanitário, tudo aquele tendel que a gente vai ver, independentemente se for no mesmo local. Até por conta de que, e isso acontece bastante com empresas do mesmo segmento, né? Comércios de grãos, por conta de que aí a empresa abre um escritório administrativo para emitir nota, né? E aí ela opta por abrir uma filial. Não é errado isso, tá, gente? Ela opta por abrir uma filial. E, consequentemente, ela tem o silo, né, de armazenamento. Então, daqui a pouco ela tem lá uns 4, 5 silos de armazenamento de grãos e aí ela pode abrir duas filiais no mesmo endereço, né? Pode, não tem problema. Pode, não vai fazer diferença nenhuma. Porque um deles vai ser só um ponto administrativo e o outro, né? Aí vai ser a empresa que realmente detém desses grãos. Bueno, só para a gente poder finalizar essa parte aqui, olha só. Prefeitura municipal, tá? O papel das prefeituras, e aqui eu trouxe o exemplo de Santa Maria, mas quando a gente fala de ente municipal, né, o órgão regulamentador municipal, eu estou falando nada mais, nada menos do que os nossos 482 municípios do nosso solo gaúcho, né? Então, cada uma dessas cidades possui a sua prefeitura, né? Cada prefeitura é responsável por determinar as regulamentações, né, das atividades, o que pode, o que não pode, como não pode, né? Obviamente que tudo com uma certa coerência com a questão das obrigações do Estado, né? Que o Estado ele também traz alguns requisitos
Então as prefeituras não podem fugir muito disso. Mas tem prefeituras que é mais fácil, outras que são mais difíceis, né, de conseguir um alvará e assim por diante. Mas o papel da prefeitura municipal, além de fiscalizar, né, para ver se a atividade econômica realmente está acontecendo da forma como deveria, é licenciar esse negócio, né? É emitir alvará de localização, alvará sanitário, licença ambiental, se preciso for, né? E, também a parte do ISSQN para poder emitir nota, enfim, tudo isso. Então é muito importante, né? A gente não pode trabalhar sem a nossa prefeitura. Às vezes dá raiva? Dá raiva. Às vezes a gente quer fazer um carinho nela com um pedaço de taquara, que é, né? Mas a gente precisa saber lidar. E aí, por fim, a gente tem a mãe de todos, né? Que é a nossa famosa Receita Federal, que ela funciona como um polvo, né? Cheio de tentáculos. E cada um desses tentáculos é uma junta comercial. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Espírito Santo, parará, parará. O papel da Receita Federal, além de toda a questão alfandegária, tudo aquilo que a gente sabe, né, de combate a tráfico e parará, parará, ela é responsável pela homologação. Vamos de novo. Ela é responsável pela homologação e fiscalização de todos os CNPJs em território nacional, né? Então, além de ter todas as obrigações que ela cobra, além de ter todos os tributos que ela cobra, ela também fiscaliza para ver se o pessoalzinho está pagando e ela também homologa esses CNPJs, ou seja, essas novas empresas que estão abrindo. A Receita Federal tem um banquinho de dados bem pequenininho lá, né? Que regulamenta todas essas empresas, né? Esse horror de empresa pelo Brasilzão todo. Tranquilo, gente? Pois é. Ai, me deu um troço aqui. Deixa só pegar meu telefone aqui só um pouquinho, tá? Deixa eu só dar sinal de vida pro pessoal. Hã? Seria legal. Deixa eu falar pra vocês a ideia que eu tive. Deixa eu falar pra vocês a ideia que eu tive. Tomara que dê certo. Eu falei com a Roberta. Eu propus de a gente fazer um seminário virtual, né, de falar de algumas questões bem importantes para o nosso cenário agora, desde empreendedorismo, gestão de pessoas, né, algumas dicas de como fazer para lidar com tudo isso, ah, e trazer pessoas de fora para a gente falar. Na aula que eu estou dando para essa turma, que é empreendedorismo, eu trouxe gente já para falar sobre intraempreendedorismo, né, sobre o desafio para as empresas agora no momento que a gente está vivendo. E eu acho que seria muito legal que a gente pudesse integrar todo mundo, todas as TATCs, porque eu fico muito puto da cara. Tô gravando. Pera aí, só um pouquinho. Uhum. Calma aí. Bom, gente, tranquilo até aqui? Nenhuma dúvida? Certo. Olha só, na próxima aula, então, a gente vai dar continuidade aqui na viabilidade, vai ver os próximos passos para a abertura da empresa, e aí, por fim, né, depois que a gente realmente abrir a nossa empresa, tem um caminhozinho ainda, tá? A gente vai chegar nos tipos de empresa. E aí a gente vai falar sobre o MEI, vai falar sobre empresário individual, sobre sociedade limitada. Não, mas assim, ó, só para dizer para vocês, é importante, tá? É importante. Sexta-feira, pelo amor do pai, todo mundo junto, porque senão eu vou atrás de vocês e eu vou cagar vocês de pau. Tá? Ninguém larga a mão de ninguém, todo mundo junto. Não, sério, é bem importante sexta-feira, tá? Porque daí a gente. Olha só, sexta-feira a gente tá chegando num marco bem importante do nosso componente, tá? Então, é a parte mais importante que é os tipos de empresa. Então, a gente precisa que todo mundo acompanhe. Beleza? Gente, brigadão, obrigado pela parceria, tá? Desculpem alguma coisa e até sexta. Ó, quem não me entregou a atividade, quem não me entregou a atividade, eu vou puxar as orelhas. Vocês sabem que não me entregaram a atividade. A atividade tá lá no grupo, atividade número 1, as 10 questões.
Tá no Ava também. Não, a gente tá sem Ava, eu acho. Não lembro mais, tá? Mas agora eu olho e boto no grupo. Tchau, gente. Boa noite pra vocês. Tchau, tchau. Até.